Eu quero, nesta noite, ler o texto que está em Isaías, no capítulo 7. Isaías, no capítulo 7. Eu quero falar hoje à noite sobre as bênçãos do Natal. Nós estamos em dezembro, em todo o mundo cristão, aqui no Ocidente, porque praticamente o Ocidente todo é cristão. Tudo está voltado para o Natal. Profeta Isaías, capítulo 7, começando com o versículo 10, que diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal. Pede um sinal. Quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz era o rei de Judá. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino não saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Espírito Santo, aqui está a tua palavra diante de nós. Pai, nós ouvimos esse texto maravilhoso, extraordinário, e nós pedimos agora: Espírito Santo, fale conosco na tua palavra. Senhor, esse momento é muito especial no culto, quando a palavra é lida, a palavra é anunciada, quando profetizamos ao povo aqui dentro, ao povo que está nos carros, ao povo que está em casa, quem sabe pessoas que estão em algum hotel, no Brasil e fora do Brasil. Espírito Santo, ministre o coração de cada um de nós nesse momento. Traga nossa mente cativa a tua palavra. Pai, toda mente dispersa agora, traga esta mente cativa a tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, Rei meu, Redentor meu. Amém. As bênçãos do Natal. Irmãos, a profecia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo não foi dirigida apenas ao infiel rei Acaz, que era o rei de Israel, segundo o texto que nós acabamos de ler, mas a toda a casa de Davi. É importante nós lembrarmos que nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Davi, somos descendentes de José, de onde nasceu o Redentor e Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia já profetizou que era dessa linhagem que viria o Salvador do mundo. E no Natal, que nós celebramos, não é festa. Irmãos, não é festa, nós herdamos isso. Eu lembro, para mim, o Natal, quando eu era menino, eu ficava doido. Somente do dia 24 para 25, porque meu pai dizia, minha mãe, que vinha um Papai Noel e colocava em cima do sapato um presente. Eu colocava o sapato meu ali, na ansiedade que presente eu vou receber. As crianças criam essa expectativa. E meu pai comprava aquela antiga cesta de Natal, vinha nozes. A gente quebrava os nozes, para o menino aquilo era festa. Vinha um monte de doce. E aquilo era Natal. Mesmo na igreja, veja só, como que a gente traz uma cultura, irmãos,
de que Natal é festa. Mas a Bíblia, e nesta noite, e durante esse mês, nós vamos entender, nós vamos aprender que Natal, na verdade, é algo tremendo, é maravilhoso, é algo transformador da nossa vida. Natal está ligado com a minha saúde espiritual. Natal está inteiramente conectado com o meu coração, na presença do Pai, com a minha vida cheia do Espírito Santo de Deus, para viver uma vida de vitória diante do mal, do pecado, do erro e de tantas coisas que podem vir sobre nós, e especialmente sobre o Satanás, o diabo tentador, que tantas vezes quer nos tirar do caminho dele. Natal é algo profundamente espiritual. E quando nós lemos o versículo 13, o versículo 13 diz assim: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não basta fatigardes os homens, mas ainda fatigar também o meu Deus? Havia, irmãos, uma guerra entre Judá e Israel nesta época. Vocês lembram que Israel foi dividido? Havia o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, cuja capital era Samaria. Roboão, filho de Salomão, foi um grande líder do reino do sul, e do outro lado, Jeroboão, filho de Nabate, liderou de Samaria. E o que acontece aqui, irmãos? A Síria, que era um povo inimigo do povo de Deus, se une a Israel. Para quê? Para destruir Judá. Havia, na verdade, guerra, lutas. E isso, na verdade, essa possibilidade levou Judá ao desespero. A liderança do povo, chamado povo do reino de Judá, de onde na verdade vem toda essa linhagem que nós já mencionamos, até José, que foi, humanamente falando, o pai que criou Jesus. Não foi biologicamente o pai de Jesus. Veja só, irmãos, os versículos 3 e 9, mas antes eu quero só ler o 2, que eu não li. Diante dessa guerra, diz o versículo 2: deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim, que é Israel. Então ficou agitado o coração de Acás, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Você imagina, todo mundo começou a tremer, porque agora o reino é do norte, de Israel, juntamente com o povo vizinho da Síria, seria uma luta desproporcional. Então, o que acontece, meus irmãos? Dos versículos 3 até o versículo 9, eu estou contando o contexto que eu vou pregar. Dos versículos 3 até o versículo 9, Deus levanta o profeta Isaías para trazer encorajamento a Acás. Mas Acás foi um rei fraco. Acás foi um rei infiel. Acás foi um rei que não foi obediente. E como é que Deus vai agir, vai falar a um coração dessa estirpe? Então veja só, o que agora Isaías faz? Isaías vem como profeta da época, morreu Uzias, Isaías assume como grande profeta naquela época, segundo o texto, mas Acás, ele recusa pedir sinal de Deus. Mas o Senhor, independentemente deste rei infiel, ele confirma ali naquele tempo, naquele lugar, ao povo
o grande sinal da chegada da vinda do Redentor. E é por isso que o profeta Isaías é reconhecido pelos estudiosos, pelos scholars, como o profeta messiânico, que falou muito sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias, a esperança de Israel, a nossa esperança. Porque antes de Jesus, o povo vivia numa expectativa de que a promessa, conforme diz o proto-evangelho em Gênesis 3,15, quando Deus diz que ele massacrou a cabeça do diabo, que ele mandaria alguém que pudesse liderar o povo. E desde essa época, todo esse tempo, o povo judeu, o povo de Deus, aguardava pelo Redentor, por aquele que traria esperança ao povo de Israel. Querendo o rei ouvir ou não, Deus estabelece o seu plano de livramento para o povo, quando ele diz, versículo 14, e agora eu entro no texto. Versículo 14 diz: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Irmãos, eu quero, pensando nas bênçãos do Natal, pensar em 3 bênçãos aqui, baseado nesse texto. Primeira bênção, que Natal é um anúncio milagroso. O Natal é um anúncio milagroso ou miraculoso. Você escolhe a palavra que você achar melhor aí. Ou extraordinário, ou fantástico. É um anúncio tremendo. Por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque a Bíblia está dizendo, e o profeta Isaías profetizou por ordem de Deus. Deus ignorou toda a atribuição do homem infiel, inútil, e Deus é assim. Quando nós não o ouvimos, Ele continua falando, e vai falar para quem está disposto a ouvir, vai falar para quem tem o coração nas mãos dEle, e Ele vai liderar o povo, e vai conduzir o povo em livramento, em caminho de bênção. Quem diz, diga amém. Vocês estão muito quietos aqui hoje à noite. Vocês podem dar uns gritos aí, tá bom? Que é Natal, gente. E diz então, em primeiro lugar, que anúncio é esse? É um anúncio miraculoso. A virgem conceberá. Irmãos, como isso pode acontecer? Você nunca ouviu falar na história do mundo que uma virgem ficou grávida? Que uma virgem engravidou-se e começou a gerar uma criança, porque é como virgem. Não existe isso. É impossível uma criança nascer sem o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem. É impossível. Mas aqui está um anúncio milagroso, aonde a figura do homem, ele é excluído, e é usado por Deus o útero de uma virgem, uma mulher que ninguém nunca tocou, pura, santificada, separada, limpa, usada por Deus. Quando Lucas, eu gosto de Lucas, porque Lucas, ele como médico, ele é detalhista. Lucas capítulo 1, ele diz o seguinte, apenas alguns versículos, versículo 30, falando sobre Maria, falando sobre a virgem, ele diz, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E o 31 diz, eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E o 37 diz, porque para Deus, presta atenção, irmãos, por isso que é um anúncio milagroso. Olha o 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele
toma uma moça que nunca foi tocada e gera dentro dela, no útero dela, a vida do nosso Salvador Redentor Jesus Cristo, Jesus o nosso pastor. E lá no versículo 45, Lucas continua, o texto é lindo. Se você puder ler Lucas essa semana, vai ser maravilhoso, todo o capítulo 1. Por causa de tempo, eu estou apenas resumindo alguns versículos mais chaves. Ele diz: bem-aventurada Maria, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meus irmãos, aqui começa o Natal. O Natal, meus irmãos, minhas irmãs, é um anúncio de milagres. E nós somos fruto desse milagre. E esse milagre precisa ser repetido na nossa vida, não vindo alguém, mas aquele que já veio operar coisas tremendas e poderosas na nossa vida e no nosso coração. E Ele quer, na verdade, trabalhar na sua vida. Ele quer agir no seu coração. Ele quer transformar muitas coisas na sua casa. Ele quer usar você de maneira extraordinária e poderosa, porque Ele é poderoso. Que Deus diga amém. Em 1975, a Wanda e eu terminei o seminário em Campinas com 22 anos de idade. E saímos em agosto. Terminei no primeiro semestre o curso. Meus colegas ficaram até dezembro. Peguei o meu diploma, as minhas notas, e eu fui estudar na Inglaterra. Deus me deu um privilégio. Eu fui parar numa das melhores universidades do mundo daquela época, que era a Universidade de Cambridge. Para entrar na sala de aula, a gente usava aquela túnica preta, que era o uniforme até hoje dos universitários. Não sei quantos filmes você já viu sobre a universidade, dessas universidades famosas. A pessoa tem uma túnica preta. Você não entra na aula sem a túnica. E o transporte era bicicleta. Professor, doutor, PhD, isso e aquilo, aluno de doutorado, aluno de mestrado, aluno fazendo cursos de especialização, todo mundo do mesmo jeito. E numa terça-feira, eu me recordo, em 1976, professor de teologia, eu fazia teologia do Novo Testamento. O professor de teologia entrou e trouxe uma bomba para aquela sala de aula. Quando ele pegou um livro e disse: olha o que foi escrito, e já estão nas livrarias aqui das grandes universidades do mundo, o mito do Deus encarnado. Esse livro, na verdade, o autor chamado John Hick, e todos nós tivemos que ler aquele livro e fazer um trabalho sobre aquele livro. E para minha tristeza, poucos dos alunos estavam ali tomaram a mesma linha que eu tomei, porque eu creio que Jesus é Deus, Ele é divino, Ele veio do céu, o seu nascimento foi um milagre. Jesus, Ele vive, Ele é divino, e temos que crer na divindade, que Ele é o Deus entre nós. Por isso que o texto fala Emanuel. Em 15 dias, um teólogo do nosso estilo evangélico, conservador, que crê na Bíblia como a Bíblia foi escrita e permanecerá até Jesus voltar, ele escreveu um outro livro dizendo a verdade do Deus encarnado. Primeiro o mito, agora a verdade do Deus encarnado, trazendo, irmãos, a maior riqueza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Natal, a chegada de Jesus, é um anúncio miraculoso, é um anúncio milagroso, e nós estamos fazendo parte, meus irmãos e minhas irmãs, desse grande milagre nesse Natal. Deus quer fazer algo diferente na sua vida nesse Natal. Mas segundo lugar, o Natal é a chegada de um filho poderoso, porque o texto continua. O texto iniciou dizendo: Deus disse à casa de Davi. O profeta Isaías anunciou. A Bíblia inteira vai dizendo, os evangelhos certificam isso, os evangelhos sinóticos, e também o quarto evangelho, quando começa afirmando a divindade de Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1.
Mas ele diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Que filho é este? É um filho poderoso. Não é qualquer filho, não é como o nosso filho. É um filho que foi gerado pelo próprio Deus no útero de uma mulher. E diz o texto aqui: se tivesse, ali é que fala que é um filho, mas se tivesse nascido uma menina, essa profecia não teria se cumprido, porque a profecia de Deus, e que o anjo anuncia, que Deus fala, e o profeta diz, é que nasceria um filho, e ela daria à luz, seria mãe de um filho. Irmãos, eu não quero entrar em toda a história do sofrimento de José, que estava noivo de Maria. E naquela época era assim, o namoro era desse jeito, a moça combinava, eu não sei que sistema que eles usavam, talvez, mandava recadinho para a vizinha, para o amigo, e ele falava: às 3 horas da tarde vou passar na rua, e ela ia abrir a janela, e ele do outro lado da rua passava, e dava um sorriso, e ela também, e era isso só. Quando saíam, a mulher daquela época, como você vê até hoje nos países orientais que não são cristãos, só fica aberto, você só consegue ver o buraquinho do olho dela, porque se fechar ela tropeça, o carro passa por cima. E certamente um dia ela foi comprar pão, e José estava comprando pão na mesma padaria, e José percebe que aquela moça tão fininha, tão bonita, estava ficando barrigudinha, porque foi no 6º mês. E José entrou em crise. Os evangelhos registram que ele planejou deixá-la secretamente. Ele disse: olha, eu amo tanto Maria que não... Porque naquela época, ter filho fora do casamento era muito grave. Ele nunca tinha tocado nela. E ele disse: eu não vou de forma alguma expô-la à sociedade. Eu vou sumir secretamente, vou para um lugar longe, porque eu não consigo conviver mais vendo Maria ter um filho que não seja meu filho. E antes que ele fizesse isso, à noite o anjo o visitou. Os evangelhos falam sobre isso. E o anjo disse: José, eu sei que você está pensando. Ele nem estava dormindo mais, coitado, porque o homem, quando se apaixona, ele nem dorme direito. O anjo falou: José, não temas receber Maria por tua esposa. Não temas, José, tira isso da sua cabeça. Tira da sua cabeça, alivia o seu coração, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. E naquela noite José deu um pulo na cama e disse: Senhor, obrigado, porque eu vou me casar com esta mulher que vai conceber o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Miqueias capítulo 5, o versículo 2 fala sobre Jesus. Quando ele profetizou, Miqueias era praticamente da época de Isaías. Ele disse no versículo 2 de Miqueias 5: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Aqui está a promessa desse Filho poderoso que viria para fazer toda a mudança, restaurar o povo de Deus, renovar a esperança do povo e trazer no coração do homem e da mulher a certeza de que Deus nunca nos desamparou e vamos viver com Ele para todo sempre. E é por isso que no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, ele diz: porque um filho nos nasceu e um filho se nos deu,
e descreve ali, não vou entrar em detalhes desse texto por causa do nosso tempo, e descreve ali, na verdade, quem Jesus Cristo é. Irmão, Jesus Cristo é um Filho poderoso. Você é essa nova pessoa por causa dele. Se não fosse Jesus, nós ainda somos homens falhos e miseráveis, mas somos refeitos pela graça de Jesus no nosso coração, por causa desse Filho poderoso que veio e pagou o preço do nosso pecado, pagou a dor da crucificação, pagou a vergonha daquele sofrimento e ressuscitou no terceiro dia para a nossa redenção eterna. Você pode dar um glória a Deus? Adore a Deus, meus irmãos. Agostinho foi um homem tremendo. Sua mãe Mônica orou por ele por mais de 20 anos. Quando ele estava melhorando, ele voltava a cair no pecado. A mãe orava, e quando ele começava a ter um caminho correto, de repente ela sabia. Ele chegou em casa totalmente bêbado, mas ele não desistiu de orar pelo filho Agostinho. E ele é chamado de Santo Agostinho. De santo ele não tem nada, mas foi um homem que teve uma experiência transformadora. E nós sabemos o impacto dos escritos da teologia de Agostinho na nossa própria teologia e na teologia do mundo moderno. E foi ele quem disse, Agostinho: foi para que os homens pudessem nascer de Deus, que Deus primeiro nasceu dos homens. Jesus teve a mãe humana, porque só um igual a nós nasceu no ventre da mulher, porque só a mulher consegue conceber. Não tem jeito, o homem pode fazer o esforço que quiser, ele não consegue conceber, mas a mulher concebe pelo Espírito Santo. E o Pai foi o próprio Espírito Santo que veio sobre Maria e gerou o seu Filho Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que pode todas as coisas. O texto não diz apenas: eis que a virgem conceberá. Ali está um milagre. Uma virgem só consegue conceber por um milagre. Não só dará luz a um filho, esse filho é Jesus, é o Todo-Poderoso. Mas diz o texto: ele porás o nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Terceiro lugar, Natal é um pai presente e amoroso. É Deus conosco. Aquele que falou: filho, eu te formei e você vai no meu lugar para a terra. Filho, eu te capacitei e você vai para a terra. Você vai cuidar dos meus. Eu tenho um povo na terra, eu amo esse povo na terra, e você vai cuidar do meu povo lá na terra. Você vai estar no meu lugar. Jesus Cristo é um pai presente e amoroso, tão presente que ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, você saber que você nunca está sozinho, não importa aonde você vai. Então toma cuidado, porque aonde você vai, ele está lá, e você não pode fazê-lo ficar com vergonha. Ele não te deixa. Ele não te deixa. Uma vez Jesus habitando em nós, ele habita em nós, ele trabalha em nós, ele opera em nós, e ele nos toma pela mão. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, diz a palavra de Isaías 41. Natal, minhas irmãs, meus irmãos, é celebrar a presença de um Pai que é presente e amoroso. Deus conosco, Deus no nosso meio, Deus ao nosso lado. É um Pai que veio em forma humana, habita em nós pelo Espírito Santo, de forma espiritual, poderosa, maravilhosa, e nunca desiste da nossa vida. Aleluia!
Por isso que eu sempre me impressiono quando eu leio Lucas capítulo 15, quando Jesus fala da parábola do bom samaritano. Irmãos, é impressionante, 3 figuras daquela parábola. Um sacerdote, como se fosse um pastor, qualquer um de nós. Um levita, um adorador que cantava, que preparava o ambiente para o culto. E o incrédulo samaritano. Estava descendo na mesma estrada. O texto de Lucas capítulo 10 diz que aquela estrada era muito perigosa, porque era cheia de curvas, que antigamente não tinha engenharia de hoje. As estradas estreitas, pequenas, elas iam rodeando, contornando os montes, os barrancos, e levava a pessoa a tal lugar, e estreita, um lugar tremendo para assaltantes. E descia ali um homem, um judeu, que ia para algum lugar, e ele foi alvo do ataque de ladrões, oportunistas, gente do mal. Sempre existiu na história da humanidade. E diz o texto que roubaram aquele homem, bateram naquele homem, coronhada na cabeça dele. Ele ficou como quase morto, semi-morto, sangue escorrendo na testa, nos olhos, nariz, dos lábios, todo cheio de sangue, praticamente já quase não respirando mais. E diz que passa o sacerdote que ia para o templo para celebrar o culto, e ali, segundo o texto no grego, ele dá uma viradinha de costa para fazer de conta: não estou vendo, não estou responsável, e continua e vai para o templo. E o homem agonizando no chão. De repente vem o levita, vai tocar o instrumento, vai cantar na frente, e ele passa, e quando chega perto daquele moribundo, ele também dá meia costa, não estou vendo, e segue o seu caminho para tocar o piano dele. Mas não é você. E diz a Bíblia, meus irmãos, que descia um samaritano. Sabe quem era o samaritano? Quem estava jogado no chão era um judeu. O sacerdote era judeu, o levita era judeu. Sabe quem era o samaritano? O judeu considerava o samaritano um inimigo, como cães. São cães. Agora desce o samaritano. Esse samaritano vem. Irmãos, Jesus é profundo nisso. E o samaritano, que era odiado pelo judeu, olha para aquele homem caído, mede o pulso dele, põe a mão no pulso, ele está vivo, tem que fazer alguma coisa. Eles carregavam óleo, o óleo era curador. Ele vai no seu animal, tira o óleo e coloca na testa, ele coloca no nariz, na boca, limpa aquele sangue, pega aquele homem, se suja inteiro, coloca sobre o seu jumento, leva para no primeiro posto de saúde, e diz para eles: olha, eu fiz um pronto atendimento de urgência, cuida deste homem, eu tenho um compromisso lá na frente. Aqui está o meu cartão de crédito, vou deixar com vocês. Quando eu voltar, cuida dele, compra o remédio, dá a injeção que for necessário. Quando eu voltar, eu pago toda a despesa dele. Irmãos, esse pai presente, amoroso, é como esse samaritano que nos amou caídos e sujos, destruídos. Quem somos nós? Não somos nada e ninguém. Somos miseráveis pecadores, falhos. Olhe cada um de nós para a nossa própria vida, veja o nosso trajeto. Mas Jesus vem, Ele é esse Pai. Natal é esse Pai, Natal é esse amor, é esse Deus, Emanuel, que não nos deixa, sempre conosco, caminha conosco, protege a nossa vida e nos abraça, não importa o tamanho do nosso sofrimento, sujeira e miserabilidade. E Ele diz: não te deixarei e nem te desampararei.
E levanta você, e levanta-me, e nos diz: seja forte, seja corajoso, levante a cabeça, você é muito amado. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra. As bênçãos do Natal. O milagre de uma moça pura que concebe. Concebe um filho que é Jesus Cristo para o nosso Salvador. E não só nos salvou, indo para aquela amarga cruz, ressuscitou e está presente para cuidar de cada um de nós. Natal, irmãos, presta atenção. O que é Natal? Natal é sentir a presença do Pai. Emanuel, sempre conosco. É ter o amor do Filho, que é todo poderoso em todo momento da nossa vida. E Natal é ter a direção do Espírito Santo, que nos guia e nos protege, abre nossos olhos, aguça nossa fé, e nos mantém no trilho para servi-lo e adorá-lo. Quando abrimos o nosso coração, presta atenção, irmãos, quando abrimos o nosso coração para recebermos Jesus dentro de nós, como o nosso Salvador e Senhor, é só aí, irmãos, que nós damos então a oportunidade de celebrarmos o verdadeiro Natal.